Senhoras e senhores, Thunderbolts foi lançado e aparentemente a maioria das pessoas já deu a sua aprovação para esse filme. Ele surpreendeu e muito tudo o que a gente viu. E aqui nós temos aqui isso aqui é um corte de uma live que eu fiz, tá bom? E aqui, por isso que a tela já tá assim, a vinheta veio antes. Então isso aqui é basicamente para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas antes da gente iniciar o react, já peço para vocês que se inscrevam no canal, que deixem um like, que compartilha, comenta, é muito importante. Isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e também faz com que o nosso trabalho continue existindo, tá bom? E galerinha, do meu lado tem um QR Code e aqui embaixo tem na descrição um link que manda vocês para o LivePix e assim vocês também colaboram muito com a gente. Então vamos reagir ao Gustavo Cunha, uma review sem spoilers, falando sobre Thunderbolts. E esse é o meu review sem spoilers de Thunderbolts, sem conversa fiada, vamos direto pro que interessa e o que é realmente importante, o que importa pra você, gafanhoto, aqui nesse filme é absolutamente essencial, obrigatório que você fique até a cena pós-créditos final. Excelente. Tá certo? Em primeiro lugar, porque ela comprova algumas teorias que nós criamos ao longo do último ano aqui nesse canal sobre o futuro do MCU. E em segundo lugar, porque ela é muito legal. E a gente, obviamente, né, vai falar sobre isso de forma extremamente detalhada no meu review, com spoilers, que vai sair agora no fim de semana, né, que é o vídeo que vem depois desse aqui. Combinado, cara? Então já sabe, acabou o filme, nada de levantar e ir embora. Na verdade, a cena de meio de créditos, que é aquela cena quando acabam os créditos principais, né, ela é bem bobinha, você pode até pular pra... É normal, provavelmente a cena do pós-crédito, a primeira cena pós-crédito, ela seria uma cena normal, uma cena talvez comédia, talvez alguma coisa tirando o contexto geral da situação. A mais importante provavelmente é aquela que todo mundo teria que ficar até quando as luzes acendem e aí a gente, né, realmente não tem... Muita gente sai. Na época do auge da Marvel, a maioria das pessoas que eu via fazendo, assistindo o filme em si, né, terminava o filme e saía. E ficava eu e mais 4 ou 5 pessoas assistindo todas as cenas pós-créditos. Quando se tornou o auge da cena pós-crédito ali, perto de Ultimato já, ninguém saía mais pra nada. Cara, o filme terminava, vinha os créditos, vinha pós-créditos, e aí nós ficamos até o finalzinho, assim, no limite. E às vezes vinha alguma coisa. Pra ir no banheiro, se você precisar, dá tempo tranquilo, mas você tem que voltar pra ver a cena final, tá certo? É importante. Assim, e desligue também a internet depois de assistir esse vídeo, até estar sentado ali na poltrona do cinema pra não arriscar levar um spoiler na cara com imagens vazadas dessa cena pós-créditos, tá bom? Aliás, cara, agora que eu falei sobre isso, eu lembrei que na verdade você realmente vai precisar ficar durante todos os créditos principais também. Isso porque entre a cena final do filme e a primeira cena pós-créditos, durante esses créditos principais, as letrinhas que vão subindo, uma parte da história também acaba sendo contada, né? Isso faz parte da resolução final do filme, mas eu não posso falar mais sobre isso porque é spoiler. A gente vai falar bastante, inclusive, sobre o que é mostrado durante a subida ali das letrinhas, os créditos principais, nesse meu review com spoilers, porque é uma ramificação bem interessante dos fatos pra... Gostei eles usarem até os próprios créditos pra contarem uma história. Achei bacana, achei interessante. Infelizmente eu não vou conseguir ir no cinema assistir esse filme, infelizmente eu vou ter que assistir por meios não republicanos, porque o dinheiro da CLT literalmente, né, só deu certinho até as contas, depois disso não deu mais. Dizer a verdade, uma coisa que eu não tinha pensado, mas que apareceu ali no filme. Muito bem, cara, agora que eu já dei esse aviso importante, já tirei esse peso dos meus ombros, a gente pode falar sobre Thunderbolts asterisco. Eu já tinha feito um vídeo antes, né, falando que as primeiras críticas que estavam saindo na gringa vinham sendo bem positivas, né, salientando que esse não é um filme que tenta reinventar a roda, mas ele é muito divertido e tem algumas sacadas bem legais. Pois é, meu chapa, eu vou ter que me juntar a essas críticas e dizer que eu me diverti demais vendo esse filme, acompanhando a história desses personagens totalmente disfuncionais que são obrigados a trabalhar juntos por uma questão de sobrevivência. Thunderbolts entrega muito bem o que ele se propõe a entregar. Um filme de aventura muito divertido e com personagens que são extremamente fáceis de se identificar. Tá, eu sei o que você vai dizer, cara. Não, um filme simples, né? Ele não inventa a roda, mas também ele não ousa demais. Ele sabe o seu lugar no mundo, ele sabe o seu limite. E a maioria das pessoas que já largaram review sobre esse filme, todas falam que ele é um filme que entende seu verdadeiro propósito, ele entende o seu lugar no mundo cinematográfico e ele não tenta mais do que isso, né? Ele tá disposto a isso, ele quer fazer isso e faz assim, simples, direto ao ponto, sem exageros, sem problemas.
Você vai dizer que a gente já viu tudo isso, né, 2 vezes com o Esquadrão Suicida, e por um lado você está coberto de razão, Gafanhoto. O princípio é o mesmo, né, não sei pelo fato de que ao invés de criminosos, os Thunderbolts são anti-heróis, né, que por um motivo ou outro caíram em desgraça, tudo bem, quanto a isso você tá certo. Porém, Thunderbolts é um filme muito mais divertido do que o Esquadrão Suicida. Até mais divertido que a versão do James Gunn do Esquadrão Suicida, que já foi bem divertido. Eu não sei dizer se é porque os personagens são mais carismáticos, se é porque eles têm mais profundidade do que os personagens ali da co-irmã, pelo menos a profundidade que é possível dar aos personagens num filme como esse, né? É claro que isso é uma questão de opinião e talvez você discorde de mim, e tá tudo certo, cara, se você discordar de mim, tá bom? A gente não tem que concordar em tudo. Mas realmente, meu chapa, apesar de ser um filme de ação, um filme de equipe, né, o que significa que você precisa pulverizar sua atenção entre vários personagens, né, que precisam ser igualmente bem desenvolvidos naquele curto espaço de tempo entre os tiroteios, as explosões e toda a correria. Apesar disso, todos os protagonistas têm os seus momentos de brilhar. É claro que o foco acaba sendo... E isso eu acho interessante, né, se o filme conseguir desenvolver todo mundo, porque infelizmente nas suas versões originais, poucos personagens tiveram o verdadeiro foco, né? O desenvolvimento que mereciam. O Bucky é um dos poucos que a gente viu. O Guardião Vermelho era só um bobão. A Helena Belova, aquele filme ridículo que foi da Viúva Negra. A Fantasma era uma vilã secundária. Então, tudo isso que a gente estava vendo, né? A própria treinadora, que também vem do filme da Viúva Negra, tudo isso, né? Tudo isso tava no seu máximo do ridículo, no máximo de ser segunda divisão, vamos dizer assim. E aparentemente esse filme Thunderbolts, pelo que eu tô conseguindo entender, ele conseguiu fazer isso da melhor forma possível. E galera, vou dizer uma coisa, tem gente que não assistiu o filme, assim como eu, e tá dando um hate gigantesco sem nem sequer se dar ao trabalho de assistir. Como eu disse pra vocês, eu não vou conseguir ir no cinema, mas eu vou arrumar outro jeito de assistir. E ainda assim, pra trazer a minha visão, a minha opinião, dizer se é bom ou se é ruim, eu vou ter que assistir. Eu vou ter que ser sincero, eu tenho que ver o filme para poder passar a impressão que eu tive real para vocês. O que a gente tá vendo aqui é que a maioria das pessoas que assistiram, eu diria até mais do que 80%, gostou do filme. Gostou do filme. E eu fico feliz porque há um tempão atrás, acho que foi eu, o Pureza, a Doutora Geek e talvez mais um ou dois, não sei se acho que o Leandro, o primo, Leandro Rocha, o canal Leandro Rocha. Ele também defendeu esse filme. Sabe, disse, cara, pode ser que dê bom. Pode ser que seja interessante, a premissa é legal, aparentemente vai funcionar. É exatamente o que eu pensei. Mesmo a Helena Belova, como a gente já sabia que ia ser. Mesmo assim, eu achei que o John Walker e a Fantasma mereciam um pouco mais de espaço nesse filme. Faltou um pouquinho mais de background sobre o momento em que eles já estão, né, nas suas respectivas vidas, certo? Isso ia nos aproximar ainda mais deles, como acontece com a Helena, mas a gente vai falar sobre isso nos pontos negativos do filme. E eu senti isso, cara, justamente porque eu adorei a forma como esse time acabou se reunindo no final das contas. Veja bem, o mais interessante sobre os Thunderbolts como grupo é que o caos que existe entre essas pessoas, a mais absoluta falta de química entre elas, que faz com que elas acabem batendo de frente umas com as outras o tempo todo, é exatamente o que torna essa equipe tão interessante, né? Nenhum deles parece aceitar o fato de estar nessa posição. Cara, e isso é legal, porque são anti-heróis e vilões, né? Vamos dizer assim, são anti-heróis e vilões que estão juntos ali. Eles não têm que agir como se fossem uma família, sabe? Eles têm que agir como se fossem um colega de trabalho, que tem problemas, que discutem, que muitas vezes vão querer acabar com a vida um do outro, mas ainda assim trabalham juntos. E isso é interessante dos Thunderbolts. Não é como se fosse Vingadores que, por mais que se odiassem no início, como foi o Tony, o Thor, o Capitão América, que saíram na mão no início, mas depois se tornaram grandes amigos. Não, aqui não tem que ser grandes amigos, tem que ser colegas de trabalho, ponto. Não se conectam, eles não confiam uns nos outros, e pra ser honesto, eles nem sequer se suportam, então não é uma questão de falta de habilidade, eles não são incompetentes, eles não funcionam como equipe por conta de uma ausência total de sintonia, você me entende? Mas aí é que tá, mesmo sendo um bando de turrões, eles precisam, pelo menos nesse momento, né, confiar uns nos outros e encontrar uma forma de trabalhar em equipe, e é justamente a partir daí que a gente vai identificando algumas pequenas fissuras naquelas cascas grossas de pretensão e de pose de mal de cada um, e é através dessas pequenas aberturas que nós vamos descobrindo quem cada um deles realmente é e que eles são mais parecidos do que eles gostariam
gostariam de admitir num primeiro momento. Então, uma parte da graça do filme tá em ver como esses personagens vão tentando encontrar formas de trabalharem juntos, sem morrerem ou se matarem uns aos outros. Como eu disse, a maior parte do desenvolvimento de personagem acaba com a Yelena, né, que vem experimentando um processo de pré-depressão ali desde que a Natasha morreu, né? Ela nunca conseguiu se encontrar depois daquilo, e eu só tô falando isso porque essa questão foi bem mostrada nos trailers. Apesar de ser um filme que não tem grandes surpresas, pelo menos até o terceiro ato, Thunderbolts consegue fazer muito bem o feijão com arroz ali do filme de ação, né? E consegue, inclusive, evitar aquela famosa barriga ali no meio do segundo ato. Cara, o filme ele não precisa inventar nada. Ele tem a premissa do quê? Dos anti-heróis tendo que trabalhar juntos. Provavelmente o Bucky vai reunir eles a mando da Valentina Allegra, Valentina Allegra, sei lá, eu sempre esqueço o nome dessa mulher. Mas então provavelmente ela vai mandar, o Bucky vai buscar, vai reunir eles para irem atrás do Sentinela. É isso que eu tô entendendo, né? De acordo com os trailers e mais ou menos com essa review. Simples, o filme é isso. Se vai ter algum plot twist no final, esse aí ganha mais pontos. Mas ele não precisa inventar nada além do que é o básico. Ele precisa se ater a fazer bem feito aquilo que ele tá promovendo. E aparentemente é isso, a maioria das pessoas estão gostando disso. Sabe, quando a maioria dos filmes desse tipo acaba se perdendo, né, patinando, perdendo um pouco de ritmo sobre isso, o filme nunca deixa de prender a atenção do público, né? São 2 horas e 6 minutos que passam num estalar de dedos. Isso é bom. Como eu tinha dito agora há pouco, né, em termos de personagens, o filme... Já vi filme que era 1h30 e parecia que não tinha fim, sabe? O filme começava a enrolar, diálogo desnecessário, e quando tu via, pô, parece que não termina nunca o filme. Se debruça Ó, o Ricardo Caveja falou aqui, Valentina Allegra de la Fontaine. Eu sempre esqueço. Um pouco mais sobre a figura da Yelena Belova, né? Que segura muito bem a responsabilidade. Já tinha adorado essa versão da Florence Pugh desde o filme da Viúva Negra, sem contar a participação dela na série do Gavião Arqueiro, que também achei muito boa. Mas outro grande destaque desse filme é o David Harbour, cara, que simplesmente mata a pau como o Guardião Vermelho. É claro que ele assume o papel de alívio cômico, né? Que a Marvel sempre colocou e sempre vai colocar nos seus filmes. Mas o cara desempenha essa função tão bem, trazendo tanto coração pro papel, que é impossível não se apaixonar por esse personagem, cara. Então ele melhorou, então. Então ele melhorou, porque em Viúva Negra ficou ridículo o Guardião Vermelho. Mas então, pelo visto, ele conseguiu achar o tom certo. Cara, é o que eu falo. O roteiro é que manda num filme. O roteiro sendo bem feito, sendo bem escrito, qualquer ator consegue desempenhar um ótimo trabalho. Sabe? Qualquer ator consegue desempenhar um ótimo trabalho. David Harbour é muito carismático, principalmente as interações dele com o Bucky Barnes são muito legais de assistir. Quer dizer, o Soldado Invernal os dois é super soldados, ídolo do Guardião Vermelho, né? Então quando eles estão juntos é sempre um momento muito divertido. E é claro que o Sebastian Stan segue sendo excelente como Bucky Barnes, e justamente o fato da gente saber tanto sobre o passado desse personagem, de ter visto tudo pelo que ele passou, né? As lutas que ele travou, isso faz com que ele nem sequer precise dizer nada para que a gente entenda exatamente como as situações estão afetando o personagem. Ó, o Ricardo tá dizendo que só o Gustavo gostou do Guardião Vermelho. Cara, quando eu assistir esse filme, eu vou ter que ver. Eu tenho que tirar minha conclusão. Porque eu torço, eu sou o cara que torce pra um filme dar certo. Sabe? A não ser que um filme seja tipo Branca de Neve, que tu tá vendo lá longe que vai ser uma bagaça, né? Mas quando eu tenho uma esperança no filme, eu digo, não, pode ser que funcione, cara, pode ser que funcione. Personagem durante o filme, um personagem que ninguém sabia se ia funcionar ou não era o Bob, interpretado pelo esse eu sabia, né, que apareceu com tanto destaque. Pra dar errado tem que fazer força. Eu achei que ele funcionou muito bem, cara. Por baixo desse verniz fino de comédia do personagem, existe uma figura quebrada, com uma bagagem emocional pesada, né? E o Lewis Pullman consegue transmitir isso de forma surpreendentemente comovente, né? A gente sabe que o Robert Reynolds dos quadrinhos trava ali uma luta interminável com as próprias trevas, né? Sim. É um personagem extremamente trágico. E aqui a dor dele acaba se refletindo em todo o grupo, e isso traz uma carga emocional que conecta os membros ali dos Thunderbolts de uma forma que a gente não espera. Então, tipo, ele seria uma representação, ele seria fisicamente a representação da ruptura do grupo. Bom, faz sentido. Aliás, o filme usa esse passado do Bob e dos outros pra tocar em temas bem mais densos, né? O que diferencia Thunderbolts de outros filmes recentes da Marvel é que ele não estraga todo momento que é mais emocional ali com uma piadinha logo em seguida, né? Ele permite que a dor apareça e que ela permaneça. Porra, finalmente! A história trata principalmente de autoestima, vulnerabilidade, frustração, a sensação de estar quebrado ali por dentro. Dá pra perceber o esforço dos caras em contar uma história que é mais pé no chão, né? Um pouco mais introspectiva, quer dizer, todo mundo já se
sentiu assim em algum momento, né? Com a impressão. Então eles vão respeitar o filme. O filme se respeita, é isso. É isso, o problema da Marvel nunca foi as piadas, sabe? É o excesso das piadas que era um problema da Marvel. A gente vê como os filmes tinham, às vezes, um diálogo tenso, ou como eu usei como exemplo no outro vídeo, a morte do Korg, né? Que era aquela monte de pedra lá que andava com o Thor. Ele morre no Thor Amor e Trovão, e do nada ele tá lá. É só o rosto dele no chão, vivo ainda, depois de toda a cena tensa que foi. Aí a Valkyria amarra ele atrás da cabeça e aí ele vai lutando e fazendo piada e comentário ali, como que numa cena que deveria ser tensa. Numa cena que deveria talvez ser o gatilho pro Thor enfrentar deuses e heróis e vilões, tudo para poder ir atrás do Gorr. Então esse momento, né, deveria ter sido respeitado. E aparentemente, eu também não sei ainda, foi feito em Thunderbolts. Tomara. De que deveria estar fazendo algo maior, mas que tá ali sempre batendo contra a parede, sempre dando murro em ponta de faca. E é esse sentimento que faz com que esses anti-heróis tão problemáticos se tornem tão humanos, né? E tão próximos da gente. Pontos negativos sobre esse filme, cara. Pois é, como eu tinha dito antes, eu gostaria que o John Walker, a Fantasma e a Treinadora tivessem recebido o mesmo grau de atenção e desenvolvimento que a Helena e o Alexei. O John Walker é um personagem que tem várias camadas bem interessantes de serem desenvolvidas, né? Ele foi o Capitão América que não conseguiu manter o cargo, velho. E a vida dele virou um inferno depois disso. E nesse filme a gente entende porque ele realmente não tem como ser o Capitão América por causa da personalidade dele, porque ele é falho demais e é exatamente isso que deixa esse cara tão interessante como personagem. Ele é um soldado comum. O Capitão América, junto com o Superman, são, cara, o exemplo vivo de como ser um herói. São os dois epítomes dos super-heróis, Capitão América e Superman. O John Walker, ele é um soldado, ele é um Bucky Barnes da vida, sabe? Ele é um soldado, não tem como justificar melhor do que isso. Ele é uma pessoa que vai ser falha, ele vai errar, ele vai querer desistir, ele vai querer tomar outras atitudes, coisa que um herói não faria. Então, o filme saber também dessa parte seria bem interessante. Da mesma forma, teria sido interessante entender melhor o que aconteceu com a Fantasma e com a Treinadora desde as últimas vezes em que elas apareceram no MCU. A Fantasma, principalmente, é uma personagem que eu adoro e que tem um poder que é interessantíssimo de ser usado. Além disso, em alguns momentos, principalmente ali no terceiro ato... Só treinadora que não dá, velho. Era o treinador, o Taskmaster, o cara que tinha a habilidade de replicar o movimento dos seus inimigos, né? Ele conseguia se adaptar. Porra, cara, os caras nerfaram um personagem no filme da Viúva Negra. Os efeitos especiais poderiam ter sido um pouco mais caprichados. Dá pra perceber uns probleminhas ali, mas também não é nada que vai tirar você da imersão. A notícia realmente boa sobre Thunderbolts é que as coisas vão caminhando razoavelmente dentro do que a gente já tinha previsto até o embate final. Certo? Esse terceiro ato também, ele começa como a gente achava, né, que ele ia começar, mas o grande lance é que a partir daí a resolução da história toma um rumo completamente inesperado. Eu preciso dizer que a resolução desse conflito entre esse grupo de heróis sem nada demais, esse ser com o poder de um deus que é o Sentinela, me agradou demais, cara. A gente sabe que nos quadrinhos o Sentinela é praticamente imbatível, né? Tanto é que a única forma de proteger o mundo da presença dele foi fazer ele próprio e o planeta inteiro esquecerem. Cara, essa história é sensacional, tá? É onde a gente vê que o Sentinela, ele é tão poderoso, ele é tão overpowered que ele chega ao ponto de ter que esquecer quem ele é para proteger o planeta. Porque se ele não se lembra quem ele é, o vácuo deixa de existir, entendeu? E aí eles meio que usam uma máquina gigantesca que fica no meio da cidade, que vai anulando as lembranças de todo mundo. E ninguém sabe quem é o Sentinela, ninguém lembra quem é o Sentinela, todo mundo acabou esquecendo. E a história que faz, né, que eles contam isso, cara, é boa demais, cara. Completamente que ele existia, né? Mas é claro que no filme isso não tem como acontecer e não vai acontecer. Então, como é que esses caras, os Thunderbolts, o refugo, a ralé, as sobras dos filmes da Marvel vão fazer para deter um deus? Essa é a grande questão. E eu gostei demais da resolução justamente porque ela conversa com tudo o que foi exposto ali durante o filme, né? Foi um final que incrivelmente conseguiu me surpreender, inclusive me deixar com o coração aquecido de certa forma, certo? Então, pra mim, esse filme valeu demais a pena assistir. Outra coisa, cara, a Marvel acertou em diminuir a escala nesse caso, em ajustar o foco ali naquele microcosmo dessas pessoas. Thunderbolts é um filme que se concentra somente nele próprio.
né, nessa história autocontida Isso desses é importante. personagens. O Guardiões da Galáxia, por exemplo, deu muito certo por causa disso. Ele sempre se mantinha preso a si mesmo. Aí ele tinha referência a um outro, uma história, uma aqui, outra ali, mas o ao redor, né, a sua história principal era sempre consigo mesmo, e isso funciona, cara. Às vezes tu tentar ampliar demais o universo de um filme, muitas vezes não vai funcionar como tu espera, né? Muitas vezes não fica idêntico como tu queria. E vem ali as próprias falhas refletidas uns nos outros de forma dolorosa e precisam processar isso sem querer traçar grandes conexões importantes ali com outros filmes, outros personagens maiores do MCU, né? Esse filme não é só mais um degrau pro próximo projeto da Marvel, parece que realmente o estúdio tá se lembrando de que antes de qualquer coisa, o objetivo final de qualquer filme é contar uma boa história, é deixar o público satisfeito. Exato. Então, no final das contas, é isso, cara. Cada cena, cada luta, cada piadinha, cada efeito especial tá ali pra servir a narrativa, pra ajudar a responder a pergunta que assombra esses personagens. Perfeito. Será que ainda existe algum motivo pra eu seguir em frente? Mas é claro, né, cara, essa é só a minha opinião e como eu sempre digo, não é o cara da internet que tem que dizer se você vai gostar de um filme ou não, tá certo? Você tem que ir lá, assistir o filme, tirar suas próprias conclusões. A não ser, é claro, que seja o filme da Madame Teia, aí ele realmente não presta. Não esquece que tem aquele cupom. Aí não, Madame Teia é um consenso que não tem como funcionar. Tirando um rapaz num canal chamado Ovo Frito ali, bom, aí o resto, né, sabe que não tem como funcionar esse filme. Um bacanérrimo, Gustavo Cunha, pra você ganhar 15% de desconto nessas compras no site da Insider. Pra você mandar vir camisetas super tecnológicas como essa tech t-shirt pretinho básico que eu estou usando aqui, que são anti-odor, desamassam sozinhas no corpo e ainda proporcionam regulação térmica. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Partir pro abraço. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Excelente Uma vez vídeo. mais, muito obrigado e até a próxima. Muito, muito obrigado, Gustavo Cunha, um ótimo vídeo. Galerinha, quero saber da opinião de vocês, tá? Vai deixando aí nos comentários o que vocês acharam, se já assistiram um filme de Thunderbolts, vocês gostaram, não gostaram, o que vocês acharam? Se não assistiram, vão assistir? Vão esperar sair no streaming? Deixa aqui que eu quero saber. Galera, se inscrevam no canal, deixa o like, comenta, compartilha. É importante, ajuda a gente a alcançar mais pessoas. O YouTube não tá entregando os vídeos, então também peço a colaboração de todos vocês. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e também ajuda o canal e o trabalho a continuar existindo. Também podem mandar um live pix com a mensagem que vocês quiserem, que serão lidas sempre nos próximos vídeos. Valeu!